Vocês conseguem ver tudo. Bom, então, mais uma vez, boa noite para todo mundo. Nossa aula de hoje, eu intitulei como técnicas de redação. Acho que mais do que técnicas de redação, serão algumas dicas de redação. Mas algumas dessas dicas vão passar por um mesmo assunto que eu vou falar com vocês umas 20 vezes ao longo da aula. Leitura. Ninguém escreve bem sem ler muito, né? A leitura é condição fundamental para uma boa técnica de redação. Por quê? Quando você lê muito, você adquire novos vocabulários. Primeiro, é impossível você escrever uma boa redação com vocabulário restrito. E vocabulário restrito, a pessoa que não lê, ela tem. Se você não tem costume de ler muito, seu vocabulário é restrito, né? Você não consegue utilizar determinadas palavras. Isso é o que a gente chama do vocabulário pobre. Você não consegue utilizar sinônimos, você não tem uma ampla gama de elementos coesivos para poder escrever bem. Então, isso tudo é uma característica da falta de leitura. Então, como é que a gente começa a resolver isso? Criando hábito. Sugestão de hábito, um livro por mês. Não estou nem falando muita coisa, podia falar um por semana, né? Mas não vou fazer isso não, porque eu sei que é muito complicado. Um livro por mês. Por que isso? Quer dizer que eu vou ler o livro e vou passar a ser o Machado de Assis? Não é isso. Ou uma Clarice Lispector? Não é. Mas você vai adquirir vocabulário, você vai se atentar a gêneros estilísticos, a sinais de pontuação, elementos coesivos. Naturalmente, a sua prática na escrita vai melhorar muito. Sem contar na prática da leitura, mas a prática da escrita vai melhorar muito, muito, muito. Faça um teste. Não é nem muito tempo, não, tá? Quando vocês estiverem no segundo, terceiro livro... E assim, às vezes a gente não tem muito costume de ler, porque a escola normalmente colocava a leitura como algo ruim, né? Como algo de castigo, então a gente tem meio um trauma de leitura. Só que quando você começa, você vê que o negócio não é ruim, ao contrário, é bom, né? Quando você lê sem a obrigação, é muito bom. Agora, obviamente, tem que ser uma leitura que te agrade. Eu tenho uma sugestão de livro maravilhoso para vocês. Infelizmente, eu não tenho ele em PDF, né? Eu tenho ele só físico, até porque eu gosto de sentir cheiro de livro. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar lendo em PDF, primeiro que minha vista complica e tudo. Mas, assim, a gente sabe que livro no Brasil é caro, mas também tem pessoal aí que sai no fim de semana, gasta 100, 150 reais e não vem falar que não pode gastar 30, 40 reais no livro, né? Porque a gente consegue achar bons livros. Deixa eu pegar aqui para vocês. É uma sugestão de leitura, principalmente para os tempos que nós estamos vivendo agora. Esse daqui, ele foi até um filme, não sei se vocês viram. Ó, O Menino do Pijama Listrado. Vocês conhecem essa história? Ele foi um filme, né? É um filme que fala sobre o nazismo, sobre os campos de concentração, mas ele é uma história, né? É uma história muito triste, por sinal, que obviamente eu não vou contar para não perder a graça, o pessoal que não viu. Mas quem viu o filme, melhor ainda, porque você consegue entender. Quem não viu, ótimo, porque aí não vai ter o spoiler, né? Você não vai saber como é que termina. Mas, assim, é uma leitura super agradável. É uma história, assim... Desconfio que quando vocês começarem, vocês não vão conseguir parar. Vai ter aquele grande problema que você precisa parar para fazer as coisas e não consegue, porque é uma leitura muito boa. Esse daqui é um exemplo, mas tem vários outros exemplos de livros por aí que vocês podem conseguir, né? Inclusive, eu vou compartilhar lá no grupo, até para ver se incentiva o pessoal, né? Eu vou compartilhar uns em PDF, livros mesmo de literatura, não só livro acadêmico da área, não, livro de literatura mesmo. Eu vou compartilhar uns PDFs com vocês que vocês podem estar lendo, né? Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Quando aparecer aí, vocês me falam, por favor, tá?
Apareceu? Alguém está vendo aí na tela? Sim, estou vendo. Pronto, então vamos lá. Eu não vou colocar para vocês um manualzinho de ponto a ponto que vocês precisam fazer, mas eu vou colocar algumas dicas que são fundamentais. A primeira eu já li, eu já dei, né? Leitura. Quem não tem o hábito, comece a criar. Não é por mal, não, gente, é por bem. Vocês vão ver que as coisas vão melhorar muito para vocês com o hábito de leitura. Não apenas na escrita, mas interpretação de texto e tudo mais. Vai melhorar muito. Quem quer seguir área acadêmica, fazer um mestrado significa produção própria, escrita. Se você não tem produção própria, fica muito difícil. Então, comecem esse hábito, adquiram um hábito, depois vocês vão ver que vira lazer. Vai virar lazer para vocês. Tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai se atentar é palavra-chave. Quando você recebe um tema, qualquer que seja um tema de redação, antes de mais nada, você tem que se atentar às palavras-chave do tema da redação. Né? Antes de pensar em começar escrevendo igual um doido, você vai ver o tema e você vai pegar as palavras-chave desse tema. O que são as palavras-chave? São situações pelas quais o texto que você vai escrever vai ter que passar, tá bom? Olha esse tema aí. Esse tema foi o tema do Enem de 2016. Caminhos para combater o racismo no Brasil. Tá? Aí a pergunta que a gente faz que eu faço para vocês. Vamos supor que chega essa proposta aí de tema para vocês, né? Caminhos para combater o racismo no Brasil. Eu pergunto para vocês, quais seriam as palavras-chave desse tema, na opinião de vocês? Vocês podem falar aí, quem quiser, quem não quiser pode escrever também na caixa de comentário. Mas quais seriam as palavras-chave desse tema? Que são aquelas... Palavra-chave é aquela que você vai fazer assim, ó, tem esse tema aqui. Eu vou precisar me atentar nesse assunto. Ou, a partir dessa palavra, eu vou precisar trabalhar ela. Nesse tema aí, qual seria? Educação. Oi? Educação, conhecimento. Não, eu digo em relação a palavras que estão no título. No tema, né? Porque, assim, tudo bem, você vai falar de educação, de conhecimento. Mas mesmo falando de educação, de conhecimento, você pode fugir desse tema aí. E a gente tem um problema muito sério que é a fuga ao tema. Né? A gente não pode fugir ao tema. A palavra-chave é justamente para isso, para que você não fuja ao tema. Então, quais seriam as palavras-chave? Combater racismo? Relações raciais e sociais. Combater racismo. Não sei quem foi que falou, mas alguém falou de relações raciais. Raciais, né? E sociais. Só que sociais não aparece no título. Então, eu posso até desenvolver ela, mas ela não é uma palavra-chave. Né? A palavra-chave ela tem que aparecer ali no tema. Então, eu tenho aqui, combater e racismo. Isso quer dizer o quê? Que na redação que eu vou desenvolver, eu preciso falar de racismo, obviamente, e eu preciso falar em combate. Combate, obviamente, ao racismo. Mas tem uma terceira palavra-chave que eu também poderia tirar desse tema aí. Qual que vocês indicariam? Preconceito. Não, lembrem-se que quando eu falo palavra-chave, são palavras que aparecem no tema. O tema é caminhos para combater o racismo no Brasil. Preconceito, obviamente, você vai falar, mas aí você vai desenvolver a partir das palavras-chave. Você vai desenvolver preconceito a partir, por exemplo, de racismo. Né? Quando você vai desenvolver a ideia de racismo, você vai falar de preconceito. Mas no tema ali, caminhos para combater o racismo no Brasil, tem uma outra palavra. A Conceição, caminhos. Podia até ser, mas quando a gente fala em combate, você acaba
levando a entender que quando você vai combater alguma coisa, você vai apontar caminhos ou formas, né? Mas tem uma palavra aí nesse tema que, se eu não passar por ela, eu posso estar tangenciando o tema. O que é tangenciar? É quando eu não entro totalmente no tema, eu passo de lado. E aí, qual seria essa? Que palavra seria? É só olhar para o tema, gente. Qual é o tema? Caminhos para combater o racismo. Só isso? Não, deixa eu ver. Brasil? Brasil. Por que o Brasil é importante? Imagina se eu começo a escrever um tema sobre racismo e combate. Aí eu começo a falar de Estados Unidos, lá do George Floyd, que foi assassinado, do Black Lives Matter, aí falo sobre racismo, e não falo do Brasil. Eu tangenciei o tema. O tema é caminhos para combater o racismo no Brasil. Então, qual é o perigo de eu não apontar corretamente as palavras-chave? Vamos supor que eu aponto palavras-chave racismo e Brasil. Esqueço o combate. Aí eu vou falar, o racismo no Brasil é muito ruim, o racismo no Brasil acontece isso. E eu não aponto nenhuma forma de combate ao racismo. O que aconteceu? Tangenciei o tema. Tangenciei o tema. Eu não abordei de maneira completa. E isso não faz com que a nota da redação não seja alta. Aí, se eu não falar de Brasil, o exemplo que eu dei, falo só de combate, de racismo, começo a falar de Estados Unidos e tudo, não falo nada de Brasil. Tangenciei o tema. Então, por isso que a gente tem que olhar para o tema e ver quais são as palavras-chave que necessariamente precisam ser desenvolvidas naquela redação. Ficou claro isso daí? Ficou claro? Claro, professor. Perfeito. Vou dar um outro exemplo para ver se vocês pegam bem. Vou escrever aqui nos comentários um possível título para a gente tentar apontar as palavras-chave. Tá bom? Calma aí. Eu vou até pegar um tema do Enem. É um tema do Enem de 2015. Olha aqui. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Quais palavras-chave vocês apontariam aqui? Volte aí, Alexandre, eu não entendi direito. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Minha pergunta é, quais as palavras-chave que a gente pode apontar? Botei aqui nos comentários o texto. Conceição botou violência, perfeito. Mulher na sociedade. Poderia ser até violência contra a mulher, né? Uma palavra-chave, que não precisa ser uma palavra, pode ser um termo. Sociedade brasileira, para a gente não fugir do tema, né? Agora, teria uma outra palavra que eu teria que prestar atenção também, né? Qual seria? Persistência? Persistência da mulher. Por que persistência? Porque se eu falo só de violência contra a mulher na sociedade, pode parecer que é uma coisa nova, né?
E o assunto que tá pedindo aqui é a persistência dessa violência. O que é persistência? É alguma coisa que acontece e continua acontecendo apesar de tudo. Você tem uma lei aí, Maria da Penha, você tem tudo, mas a violência persiste. Então, o que o tema quer mostrar é justamente essa persistência. Ficou claro? Percebam que Sim. 70%, basicamente, do sucesso da redação é a identificação correta do problema, a você destacar. Se nesse exemplo aí, Caminhos para Combater o Racismo no Brasil, eu começo a falar de racismo no Brasil e não aponto nenhum caminho para combater, fugir do tema. Fugir do tema. Se nisso daqui, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, eu falo de violência contra a mulher, que a violência contra a mulher é ruim, que a violência contra a mulher acontece nas famílias e tudo, e eu não falo da persistência disso, para falar de persistência eu tenho que falar, olha, antigamente era assim, hoje a gente tem leis e tudo, mas ainda assim ela persiste. Se não tem isso, eu tangencio o tema. Ficou claro? Então, o primeiro ponto que a gente tem que prestar muita atenção é isso. Justamente é o ponto de partida. Se daí você não consegue, se daí você não consegue identificar os temas que você vai trabalhar, fica muito mais difícil você fazer. Você pode fazer uma excelente redação, mas ela não vai ser bem pontuada porque o tema não é completo. Você não fez uma abordagem completa do tema. Ok? Posso prosseguir? Ou alguma dúvida, alguma pergunta? Pode prosseguir. Ótimo, então vamos lá. Próximo ponto. Elaborar um projeto de texto. Olha aqui um outro exemplo. Isso daqui foi um outro tema de Enem. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Vamos supor que esse daqui é o tema da minha redação. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Testando mais uma vez, quais seriam as palavras-chave daí que eu precisaria me ligar? Surdos no Brasil. Sim, surdos no Brasil. O que mais? Porque se eu falo de surdos no Brasil, existem muitos surdos no Brasil e eles vivem... Eu estou abordando totalmente o tema da redação? Desafios, formação, surdos no Brasil. Perfeito. Eu poderia até trocar por desafios educacional, né, para lembrar que é educação, e surdos no Brasil. Ótimo. Porque mostra o quê? Que você tem que falar da educação de surdos no Brasil e você também precisa falar dos desafios, né?
Então, são essas as situações que a gente vai ter que abordar. Então, uma vez que a gente aponte quais são os problemas, eu vou precisar ter um projeto de texto. Eu já consegui apontar quais são as palavras-chave. Agora eu preciso de um projeto de texto. Antes de começar a sair escrevendo igual um doido. O que é um projeto de texto? Você pode até escrever ele mesmo ou pode fazer da sua cabeça. Eu aconselho escrever. A gente precisa pensar em 3 situações principais. Qual é o problema? Qual é o problema desse tema aí? Né? Primeiro, qual é o problema? Segundo, quais são as causas desse problema? E terceiro, quais são as possíveis soluções? Tá? Eu vou voltar no tema anterior e depois eu venho nesse daqui. Lembra que o tema anterior nosso, vou até colocar aqui, porque eu já nem me lembro dele. O tema anterior era caminhos para combater o racismo no Brasil, certo? Então, vamos lá. Caminhos para combater o racismo no Brasil. Deixa eu escrever aqui. Caminhos para combater o racismo no Brasil. Estou escrevendo lá nos comentários. Aí eu já apontei as palavras-chave, né? Combater racismo no Brasil. Aí eu primeiro pergunto, qual é o problema? Bom, eu vou colocar em linhas gerais, né? Vou anotar aqui nos comentários. Qual o problema? Bom, o problema, na minha opinião, é que o racismo é uma situação social, né, que ela aparece em todos os ramos da sociedade, né, e isso acaba dificultando o acesso das pessoas negras, dos índios, dos indígenas. Então, para mim, o problema é esse. Então, qual é o problema? Vou escrever aqui mais ou menos. O racismo é uma chaga, né? Um problema forte, uma chaga, que assola boa parte da população, sobretudo negra e indígena, fazendo com que estes não tenham acesso aos mesmos direitos dos demais. Né? Para mim, o problema é esse. Ó, o racismo é uma chaga que assola boa parte da população, sobretudo negra e indígena, fazendo com que estes não tenham acesso aos mesmos direitos. O problema é esse. Que, na minha redação, eu identifiquei. Você pode identificar outro. Quais são as causas? Segunda pergunta. Quais são as causas? Então, quais são as causas desse problema aí que eu apontei? A escravidão, né? Tanto a escravidão e o preconceito, tanto do negro quanto do indígena, que faz com que eles, até hoje, não consigam acessar os mesmos serviços e direitos dos não negros / não indígenas. Por que eu boto não negros em vez de branco? Porque não necessariamente tem acesso a apenas branco, né? Mas os não negros e os não indígenas. Então, para mim, as causas seriam principalmente a escravidão e o preconceito, né? É uma herança social a escravidão e o preconceito, isso também contra indígenas e tudo. Na minha opinião, que vou escrever a redação, seria isso. E quais são as possíveis soluções? Quais são as possíveis soluções? Possíveis soluções, na minha opinião. Primeiro, assegurar os direitos para negros e indígenas, ainda que através de cotas raciais, bem como de outras políticas afirmativas que permitam que estas pessoas tenham acesso
aos direitos que lhe foram negados. Isso daqui não é minha redação, tá, gente? Isso é meu projeto de texto. O projeto de texto vai ajudar a eu me localizar sobre o que eu vou escrever. Então, eu primeiro preciso saber qual é o problema, quais são as causas e quais as possíveis soluções. Então, depois disso, eu começo a minha escrita, porque isso vai me facilitar muito. Sobretudo, fazer aquela diferenciação de introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Ora, vamos para o segundo exemplo: desafio para a formação educacional dos surdos no Brasil, né? Primeiro passo. Qual é o problema? Eu não vou nem escrever agora, vou falar por alto, né? Então vamos lá. Qual é o problema? Bom, o problema, na minha opinião, seria que os surdos ainda não têm acesso às escolas, sobretudo as públicas, né? Não têm acessibilidade necessária para os surdos no Brasil. E essa acessibilidade ela se dá através de formação de professores, né? Sobre equipamentos de tecnologia assistiva e tudo mais. Esse é o problema. Quais são as causas? Na minha opinião, um pouco investimento do governo nisso, um certo preconceito com pessoas surdas, uma má formação dos profissionais da educação, muito culpa das faculdades. E quais são as possíveis soluções? Na minha opinião, investimento público, investimento em formação de professores e investimento das universidades em formação de profissional capacitado. Então, olha como é que a minha redação já está praticamente escrita. Agora é só eu começar a moldar ela, mas o que vai ter nela já está ali. Por quê? Eu construí um projeto de texto. O projeto de texto é importante por causa disso. Tá? Isso que tem que ficar bem claro. Deu para entender aí o que é o projeto de texto e como eu construo um projeto de texto? Ficou claro aí para vocês? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? E acho que não tem ninguém na sala. Ah, claríssimo. Não, agora li aqui. Bom, então vamos seguir. Próximo passo, né? Interpretar os textos de apoio. Primeiro, o que são os textos de apoio? Né? Botei mais um tema aí: justiça e sistema punitivo no Brasil. Imagina se vocês vão fazer uma redação e aparece assim: justiça e sistema punitivo no Brasil. A gente fica meio perdido, né? Os textos de apoio geralmente são textos pequenos, geralmente pode ser uma manchete de jornal, pode ser uma charge, pode ser um artigo, em que te dão uma introdução sobre o que vai ser desenvolvido. Muito importante que a ideia não é você copiar o que está escrito, mas isso sirva para te inspirar sobre aquilo. Então, ó, os textos de apoio são fundamentais para ajudar na construção do projeto de texto, mas evite cópias. Tá? Então, olha aqui um exemplo de texto de apoio. Ó. O tema ali é justiça e sistema punitivo. Aí o texto de apoio é uma reportagem do G1. A Justiça de São Paulo reduziu a pena do estudante que atropelou um ciclista e atirou o braço em um córrego em março de 2013. Na quarta-feira, uma decisão judicial reduziu a pena para 2 anos de prisão em regime aberto, 8 meses de suspensão do direito de dirigir e pagamento de indenização de 10 salários mínimos. A prisão foi substituída por serviços à comunidade e prestação pecuniária de 50 salários mínimos. Inicialmente, Alex Kozlowski foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto, pagamento de 60 salários mínimos e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 5 anos. Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, ainda cabe recurso. O sujeito ele atropelou o ciclista, arrancou o braço do rapaz e ainda jogou o braço num córrego.
E aí ele foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto, ou seja, ele não vai ser preso, ele vai ficar em regime aberto, ele não é preso. Aí é a reflexão que o texto traz, é essa discussão sobre justiça e sistema punitivo, né? O que é justiça e o que é punir? A justiça é punir, né? Então, olha como é que esse texto já te dá uma introdução. Porque quando a gente lê esse texto, a gente fica revoltado, né? E aí a gente pensa, será que justiça é punir? Ou será que a punição também é um meio de justiça? Então, o texto já serve como uma introdução. Agora, lembrem-se que você não vai chegar lá na tua redação e você vai contar essa história. Não, isso é um texto provocativo para que você tenha, né, uma base para você construir a sua história, né? Para você construir o seu texto dissertativo. Porque o que a gente está falando aqui é de a construção de um texto dissertativo argumentativo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? É isso que a gente tem que ter em mente. Então, quando a gente discute essa questão dos textos de apoio, você precisa ler para que ele te dê uma noção do que você vai escrever, mas logo depois disso, você vai escrever com as suas palavras. Você pode pegar uma citação ou outra, fazendo referência, da onde você pegou a citação, né? Segundo reportagem do G1, mas que isso não seja a sua história. Isso sirva como um exemplo para a sua dissertação. Ficou claro? Eu vou aproveitar, gente, enquanto isso que eu tinha me esquecido, eu vou botar o link aqui da frequência, tá bom? Para vocês anotarem lá. Só que essa nossa aula de hoje, a certificação dela vai ser um pouquinho diferente. Vou explicar para vocês daqui a pouco. Vamos seguir, então. Próximo passo. Características do gênero textual. Eu coloquei aqui 5 tipos de gênero textual. Por quê? O que acontece? Às vezes a pessoa ela consegue identificar as palavras-chave, ela faz um projeto de texto, ela lê os textos de apoio, mas na hora de começar a escrever, ela usa um gênero textual diferente. E aí, se você não usa o gênero textual, sua nota é 0. Porque você tem que seguir o gênero textual que se pede na redação. Por exemplo, numa redação do Enem, o gênero textual é dissertativo argumentativo. Assim como a maioria dos concursos é dissertativo argumentativo. Né? Se você usar um gênero narrativo, você fugiu ao gênero textual. Nota 0. Okay? Você não pode fugir do gênero. Para isso, a gente precisa identificar quais são os principais gêneros. E eu trouxe aqui os 5 principais gêneros que a gente trabalha. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro desses gêneros é o gênero narrativo. O que é o narrativo? Os textos narrativos apresentam ações de personagens no tempo e no espaço. A estrutura da narração é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Alguns exemplos de gêneros textuais narrativos: romance, novela, crônica, conto de fada, fábula, lendas. Vamos supor, eu coloquei lá aquele tema, o combate ao racismo no Brasil. Aí eu começo escrevendo assim, ó, um dia eu tenho um amigo chamado João. O João, uma vez, estava indo no shopping, aí foi impedido de entrar na loja. Ele sofreu um racismo. Se eu conto a história inteira do João, sem em momento algum argumentar, né? Só conto a história. O João só foi para conceito, João foi para a delegacia, e João está processando, e fim da história. Isso é um texto narrativo. Isso é um texto narrativo. Isso não é um texto dissertativo argumentativo. Se eu escrevo isso, a nota é 0.
Mesmo eu atendendo, combate, nota 0. Tá? Então, texto narrativo é aquele texto que tem personagens no tempo e no espaço que eles contam uma história, né? Tem um início, um desenvolvimento e um desfecho. Isso é um texto narrativo. E a gente tem que ter muito cuidado para não transformar uma dissertação, argumentação, num texto narrativo. Ok? Segundo tipo de gênero textual é o descritivo. Os textos descritivos se ocupam de relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Dessa forma, são textos repletos de adjetivos, os quais descrevem ou apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor. São exemplos de gêneros textuais descritivos: diários, relatos, biografia, notícia, currículo, lista de compras, cardápio, anúncios de classificados. Para ver um dos grandes exemplos de textos descritivos são notícias, né? Aconteceu nesta tarde, na avenida fulano de tal, um acidente envolvendo um carro vermelho da marca tal. Isso é um gênero descritivo, você está fazendo uma descrição, né? Então, a descrição ela se preocupa com os detalhes. É como se eu quisesse estar descrevendo ponto a ponto, através das minhas percepções, alguma coisa, né? Seja num cardápio, sorvete de flocos com calda de caramelo, ou seja, num diário. Ou o dia de hoje estava muito bonito. Tudo mais. Então, percebam que é um gênero descritivo, que se propõe a descrever determinada situação. Ok? Aí vamos para o gênero que é o que a gente geralmente trabalha em concurso, em vestibular, em Enem, que é o descritivo, é o dissertativo argumentativo. Os textos dissertativos são aqueles encarregados de expor um tema ou assunto por meio de argumentações. São marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Sua estrutura textual é dividida em 3 partes: tese, que é a apresentação, né, introdução; antítese, que é o desenvolvimento; e a nova tese, que é a conclusão. Exemplo de gêneros textuais dissertativos: um editorial jornalístico, uma carta de opinião, uma resenha, um artigo, um ensaio, uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Então, o que é um texto dissertativo? No texto dissertativo, eu vou defender um ponto de vista, como se eu quisesse fazer com quem está lendo concordasse comigo, tentasse convencer a pessoa daquele meu ponto de vista, né? Então, como é que eu começo a construir um texto dissertativo? Eu vou começar através de uma tese, de uma apresentação. Eu apresento o tema. A partir dessa apresentação, eu vou desenvolver as minhas ideias, os meus argumentos, e eu vou ter que fazer uma ligação entre todos esses argumentos que eu dei para chegar a uma conclusão. Eu não posso falar uma coisa e, na conclusão, dizer outra totalmente diferente. Ou então tirar uma conclusão de algo que eu nem sequer citei. Eu preciso apontar meus pontos de vista. Lembra quando eu falei lá dos problemas do surdo, da educação do surdo? É a falta de formação de professores, é falta de investimento. Então, eu apontei, vou desenvolvendo isso, e na minha conclusão, eu tenho que apontar uma solução. Olha, com base no que foi exposto, é preciso que o governo, através das universidades públicas e privadas, desenvolvam novos currículos. Então, percebam que o que eu falei, agora eu trago as possíveis soluções. Eu concluo, eu fecho o assunto. O importante disso é não deixar nenhuma ponta aberta. Quando eu começo um assunto, eu preciso concluir esse assunto. Eu não posso deixar pontas abertas. Ok? E tem os 2 últimos temas que eu botei mais como conhecimento, né, como detalhe, que eles não aparecem tanto assim, que são os textos expositivos, né? Eles possuem a função de expor determinada ideia por meio de recursos como uma definição, uma conceituação, uma informação, descrição, comparação. Geralmente são seminários, palestras, entrevistas, enciclopédias, são textos expositivos, né?
E eu tenho textos injuntivos, que a gente também pode chamar de texto instrucional. Esse tipo de texto ele indica como se fosse um modo de fazer, né? É uma orientação para fazer. E geralmente a gente usa os verbos no imperativo. É uma receita culinária, é uma bula de remédio, é um manual de instruções, é uma propaganda. Isso são textos injuntivos, né? Mexa o leite com a farinha, né? Eu estou dando as instruções. Tome 2 comprimidos de 6 em 6 horas. Né? Junte junte o braço com o corpo do sofá. Né? Então, tudo isso são materiais, textos injuntivos, que dão orientações. É um texto instrucional. Ok? Deu para entender aí os tipos de gênero que aparecem e a diferença fundamental para o nosso, que é o dissertativo argumentativo? Boa noite, professor. Boa noite. Ficou claro aí? Comecei a assistir agora. Perfeito. Depois você vê a gravação para você pegar lá no início. Certo. Bom, Sim, então, ficou. seguindo. Olha aí, ó, de novo. Ler muito, muito. Vocês só vão conseguir fazer isso lendo muito. Por que lendo muito? Eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar o livro que eu sugeri para vocês, vou abrir uma página qualquer e vou ler um parágrafo para vocês verem. Tá? Vou pegar aqui, ó. Pronto. No dia do Natal, o pai vestiu um uniforme novo, todo engomado e passado, o mesmo que ele vestia todos os dias agora. E toda a família aplaudiu quando ele apareceu assim pela primeira vez. Quando eu vejo uma frase dessa, eu presto atenção na pontuação, eu presto atenção nos elementos coesivos. Mesmo que você não veja que está prestando atenção, mas teu cérebro está trabalhando. Lá na frente, quando você vai escrever, é intuitivo. O próprio cérebro vai te levar, o seu inconsciente vai te levar à construção de novas formas de elementos coesivos. Né? Geralmente, a pessoa que não tem o hábito de leitura vai escrever assim, ó. Eu gosto de suco de frutas. O meu preferido é de... Eu gosto de suco de frutas. O meu preferido é de abacaxi. Construção legal. Agora, a pessoa que já tem a malícia da leitura, ela vai escrever assim, ó. Olha aqui. Eu gosto de suco de frutas, sendo que o meu preferido é o de abacaxi. Fala assim, mas é a mesma coisa. No segundo, eu tenho um único período com construções coesivas, sendo que eu usei um elemento coesivo. Isso conta muito numa redação. Né? No outro, não, eu botei um ponto. Isso empobrece. Você fica quebrando tudo através de ponto. Os elementos coesivos são fundamentais. E você adquire a prática lendo e escrevendo. Né? Agora, falando dos elementos coesivos, né, eles são fundamentais. Não apenas eles, mas, aqui, ó, trabalhar o vocabulário é fundamental. Para isso você precisa ter vocabulário. Né? Trabalhar o vocabulário como? Utilizar sinônimos, evitar repetições. Né? Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui nos comentários.
Ó, escrevi um pequeno texto aqui. João foi para a casa dos seus pais na quinta-feira. Ao chegar na casa dos pais, viu que as paredes da casa precisavam, né? Precisavam de pintura. Poxa, casa, 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 3 vezes. Isso são as repetições. Eu não... Empobrece o texto. Olha como é que eu posso escrever a mesma coisa de uma forma diferente. João foi para casa, vou botar o para mesmo, né? Dos seus pais na quinta-feira. Ao chegar lá, esse lá é um elemento que faz referência ao quê? Casa dos seus pais. Já tirei o casa. Viu que as paredes da residência precisavam de pintura. Residência é sinônimo de casa. Eu botei um S a mais em residência. João foi para a casa dos seus pais na quinta-feira. Ao chegar lá, viu que as paredes da residência precisavam de pintura. Claro que eu fiz uma coisa muito rápida aqui. Você não precisava nem botar residência, é porque a parede já está subentendido. Mas é para mostrar para vocês, quando eu utilizo sinônimos, eu fujo de repetição. Repetição é algo muito errado que acontece em redação. E a gente tem que fugir sempre que possível disso. Tá? Outra coisa, trabalhar inversões. O que são inversões? Vou dar um exemplo. As inversões enriquecem o texto, deixam o texto mais rico, mais bonito. Vou dar um exemplo para vocês. Calma aí. Vou até copiar aqui uma frase qualquer do livro, porque eu estou sem criatividade. Tem uma frase comum que eu acho que fica mais fácil de ilustrar. Os estudantes chegaram tarde na festa. Vou fazer uma inversão simples, que não muda nada o sentido, mas enriquece um pouco o texto. Olha aqui o exemplo. A mesma frase, o nome disso é inversão. Chegaram tarde na festa os estudantes. Então, assim, o que isso muda? Nada. Não muda nada o sentido. Mas é uma maneira de você enriquecer o texto. A construção normal na língua portuguesa é sujeito, predicado. Inverter, você vai escrever o predicado na frente do sujeito. De outras formas, você pode botar o adjunto na frente e tudo mais. Mas quando você escreve sujeito, predicado, sujeito, essas inversões elas enriquecem o texto. Não é para você escrever tudo invertido, porque senão a ideia da inversão é você utilizar ela esporadicamente, justamente para valorizar ela. Se você inverte tudo, não tem sentido, aí você não consegue valorizar nada. Tá? Então, predicado mais sujeito é uma inversão simples, às vezes dá uma enriquecida no texto. E outro ponto, evitar preciosismos. O que são preciosismos? Preciosismo é enfeitar o pavão. É você quer escrever uma coisa muito bonita e às vezes você faz besteira. Né? Eu vou botar uma palavra aqui bonita para poder o texto ficar bonito, só que às vezes você não sabe nem o sentido da palavra. E aí você faz besteira. Né? Ou então quer escrever uma coisa muito elaborada e tudo, e não dá certo. Porque fica muito... É igual a pessoa, fazendo um falso paralelo, é a pessoa que quer se arrumar para uma festa e acaba se exagerando. Né? Sai toda arrumada demais e fica meio punk, fica uma coisa muito exagerada. A mesma coisa com preciosismo. É você querer enfeitar demais o negócio e, às vezes, o simples é mais apropriado. Ficou claro isso aí, gente? Seguindo, então.
E os elementos de coesão que eu falei? Eu coloquei alguns exemplos de elementos coesivos aqui, né? Ó, inicialmente, geralmente quando eu botei os elementos que a gente pode usar como introdução e como continuação, né? Inicialmente, primeiramente, antes de tudo, desde já, né? Todos esses são elementos de introdução. Eu quero introduzir um texto a um assunto, eu vou usar inicialmente, primeiramente, antes de tudo, desde já, entre outros, mas esses são alguns. Quando eu quero dar continuidade, eu quero fazer a coesão de um assunto com o outro, eu uso os elementos de continuação. Então, viria, além disso, do mesmo modo, acresce que, ou seja, o que quer dizer acresce que? Além disso tudo que eu estou falando, ainda tem mais isso, né? Olha, houve uma tragédia em Petrópolis, as pessoas morreram, estão desabrigadas e tudo, acresce que também estão sem dinheiro para comprar, para poder seguir a vida, né? Então, eu estou acrescentando mais situações. Ainda por cima, bem como, são todos elementos de continuação. Aqui eu dei alguns exemplos. Por isso que eu estou falando, gente, a leitura permite que vocês estendam esse vocabulário de vocês. Vocês vão conhecer mais possibilidades de elementos coesivos, né? E tem os elementos de conclusão. Enfim, dessa forma, em suma, nesse sentido, né? Com base nisso, são elementos de conclusão. Falei tudo, elenquei tudo, aí eu junto tudo e falo assim, enfim, dessa forma, em suma, né? Com base no exposto, diante do exposto, são elementos de conclusão para você fechar o texto. Os elementos coesivos são fundamentais na construção de um texto. Fundamentais. Tá? Sem eles, você não consegue construir um texto bom. Tá? Bom, testar formas de começar o texto. Atenção nos conectivos e parta sempre do seu projeto de texto. Lembra do projeto de texto que a gente fez lá no início da aula? Eu vou olhar para aquilo lá e a partir eu começo. Qual é o problema? Lembra que era a primeira pergunta? Qual é o problema? Então, a partir daquilo, eu vou começar. Lembre-se que a estrutura introdução, desenvolvimento e conclusão deve estar diretamente interligada. Não são três textos. Eu começo com a introdução, desenvolvo a introdução através do desenvolvimento e fecho com a conclusão. Olha para o projeto de texto. Qual era o problema? Então, eu preciso introduzir o problema, né? Como é que eu vou introduzir o problema? Eu preciso... Imagina que você está apresentando isso para uma pessoa que não conhece o assunto, né? Então, você vai introduzir o problema. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá daquele exemplo que foi dos surdos, né? Era problemas na formação educacional dos surdos. Então, vamos colocar assim. Bom, o problema que eu identifiquei é a falta de estrutura, né? Nas escolas, sobretudo nas escolas públicas. Então, só que antes de falar assim, o problema... Eu primeiro preciso apresentar o tema. Estou falando de surdos. Então, eu posso dizer, os surdos representam uma população relativamente grande na sociedade brasileira atual. Isso é uma introdução. Se no meu texto, se num dos textos de apoio eu tiver um número de surdos, eu posso até utilizar. Se não tem, eu posso usar uma maneira genérica, assim. Entendeu? Relativamente grande. Desculpa, não dei o enter. Então, eu já dei uma introdução. Não quer dizer que isso é introdução. Isso daí é o primeiro passo para começar a desenvolver meu tema. Aí eu começo. O surdo representa uma população relativamente grande na sociedade brasileira atual. Entretanto, ainda que sejam em grande número, sofrem com problemas crônicos
na área educacional. Pronto. Isso daí, gente, é ponto continuativo, tá? Não é parágrafo, não. É porque eu dei enter. Mas isso daqui já mostra para vocês o seguinte: eu falei dos surdos e agora eu já adentrei, comecei a adentrar no meu tema, que são os problemas na área da educação, né? E aí agora eu vou e por aí vai desenvolvendo. Aí eu vou pegando os assuntos, vou pegando aqueles problemas que eu apontei para poder ir desenvolvendo. Lembrem que o desenvolvimento está ligado na introdução e a minha conclusão tem a ver com o desenvolvimento. Olha ali, ó, a conclusão deve ter relação direta com o problema proposto durante o desenvolvimento. A minha conclusão não pode estar totalmente desligada do assunto, ela tem que estar diretamente ligada àquele assunto ali desenvolvido. Ficou claro? Aí, para a gente encerrar, como eu disse para vocês, essa nossa aula de hoje ela é diferente da anterior do nosso aulão, que foi sobre erros básicos de língua portuguesa. Nessa daqui, vocês têm uma provinha. Qual é a provinha? Vocês têm uma proposta de redação para fazer, não agora, vocês não vão fazer agora, né? Esse tema aqui da redação ele vai ficar para vocês construírem uma redação, tá? Lembrando que só participarão as pessoas que assinarem a lista de frequência, tá? Botei aqui de novo nos comentários. Então, quem não assinou a frequência, vai lá, clica aí, botei aqui agora nos comentários, tá? Clica aí e registre sua frequência, tá? É a condição para vocês terem o certificado depois. É a condição para vocês terem certificado depois. E aí, qual é a situação? Vocês vão construir essa redação, tá? E vocês vão me enviar. Tá? Tem prazo? Não tem prazo. Ela vai ser corrigida e eu vou retornar para vocês. E, uma vez retornada a redação, aí a gente vai encaminhar para a certificação. Lembrando que esse curso é um curso de 8 horas. 8 horas, mas só teve 1 hora de aula. Sim, mas vocês vão desenvolver a redação, né? Vai ter a correção da redação, vai ter feedback, então o certificado ele é de 8 horas. Então, deixa eu colocar aqui, ó, proposta de redação. Tem um textinho, né, que é para dar uma introdução. Nos últimos meses, o registro em imagens de uma série de abordagens policiais abusivas contra pessoas negras recolocou em pauta o debate sobre quem são os responsáveis pelo viés racial na ação policial e quais são as saídas para esse estado de coisas tão perturbador. Muito se fala sobre a importância do controle das polícias, sobre o uso das tecnologias e sobre o papel das corregedorias e das instâncias de controle. Todavia, nem sempre estamos atentos ao peso da atuação dos atores do sistema de justiça na manutenção da violência institucional contra pessoas negras do Brasil. Aí vem a atividade avaliativa, que é a redação. Construa um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema: a influência do racismo estrutural na segurança pública do Brasil. Mínimo de 20 linhas, né? Mínimo de 20 linhas, de 20 a 30 linhas é o suficiente. Vocês vão construir com base nessas dicas que a gente falou. Esse vídeo vai estar disponível para vocês amanhã vai estar disponível para vocês amanhã lá no grupo, para que vocês possam estar revendo e tudo mais. Mas lembrando que vocês precisam assinar essa lista de frequência. Vou colocar mais uma vez aqui. Quem não assinar a lista de... Sim. A aula passada você não colocou, não, viu? Não, é porque a aula passada, Valmira, foi preparatório. A aula do preparatório não tem lista de frequência, não tem certificação aula-aula. Essa daqui é um aulão específico. Então, por isso que a gente pede a frequência dela. Não é isso, não. Estou dizendo, a aula você não colocou lá no grupo.
A aula, não é a. Sim, não coloquei mesmo, não. Vou colocar, ela já está salva ela já está salva no YouTube. Eu vou jogar o link para vocês assim que terminar aqui lá, tá bom? Viviane, tem que clicar lá, não basta colocar aqui não, porque a frequência é puxada por lá, tá? Então tem que clicar aí no link que eu botei e preencher por lá para que vocês tenham a certificação depois, tá? Então, assim, não tem período para vocês... precisa Tá mandar certo. redação. Daqui a pouco eu faço isso aí. Tá. Precisa mandar redação até amanhã. Não precisa. Vocês não têm período. Vocês podem fazer tranquilamente e encaminhar. Encaminho por onde? Vocês podem encaminhar lá pelo WhatsApp, não pelo grupo, né? Encaminha no privado. Pode ser no papel mesmo, escrito, ou se vocês quiserem fazer num documento, em Word, tanto faz. Pode ser no papel escrito e tirar uma foto, não tem problema nenhum, tá? Ou então, quem quiser, pode mandar para o e-mail da Listar. Vou até botar aqui, listarsalvador@gmail.com. Tá bom? Também pode. Ou mandar pelo WhatsApp, o que vocês acharem melhor, o que for mais conveniente para vocês. Tá bom? Vou botar mais uma vez aqui para vocês não esquecerem de registrar a frequência de vocês. Tá bom? Então, ficou alguma dúvida, gente? Não. Aula excelente. Ótimo, então. Fico aguardando, então, as redações de vocês, né? Aguardo as redações de vocês e qualquer dúvida que tenham, a gente vai se falando. Tá bom? Alexandre, qual vai ser o tema? Ei, Oi? O tema? O tema está aí na tela. Influência do racismo estrutural na segurança pública do Brasil. Deixa eu ver. Tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida a gente vai se falando lá pelo grupo. Amanhã essa aula vai estar lá, tá? E aí vamos conversando. Qualquer dúvida é só me chamar por lá, tá bom? Pessoal, até a próxima. Em março agora nós vamos ter outro aulão, então fiquem atentos que amanhã eu já devo estar falando para vocês o dia e o tema, tá bom? Pessoal, ok. até a próxima. E, pessoal, Boa noite. curso de português, Boa quarta-feira, noite, professor. ok? Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima.